Mas a própria primeira RDC de 2015, e já deixava bem claro que cirurgião dentista e médicos são os únicos profissionais legalmente habilitados, né? Então, desde 2015. Naturalmente, ninguém tinha esse conhecimento para poder estar trazendo isso para os pacientes. Então, esse contato que eu tive com um paciente, posteriormente comecei a estudar muito a fundo, porque eu vi o quão magnífico é a analgesia através do sistema endocannabinoide, né? Então, quando a gente fala de cannabis medicinal, é um meio justamente de a gente atingir e trabalhar esse sistema magnífico que é responsável pela homeostase de todo o sistema do nosso corpo, né? Que é o nosso sistema endocannabinoide. Então foi dessa forma mesmo que eu tive o primeiro contato, como paciente e posteriormente como pesquisador e prescritor dessa área. E foi lá no Canadá, então, né? E só uma curiosidade, lá no Canadá é vendido facilmente, assim, em farmácias? Como Sim, lá é totalmente disseminado, né? A gente até observa, assim, a gente associam até a própria cannabis inalada como uso recreativo, coisa de adolescente. Eu diria que o público-alvo lá, parafraseando Siddhartha Ribeiro, que cannabis é remédio para idoso, para velho, e realmente isso. A grande maioria são senhores e senhoras que buscam os dispensários e com essas diversas formas, seja de óleo, seja a forma de vaporizador, seja a forma de gummies, os comestíveis, né, forma tópica. Então eu fiquei literalmente deslumbrado com a variedade de produtos, inclusive bebidas mesmo, gasificadas ou não, né, eles já desenvolveram até vinhos com a base de canabidiol. Vinhos com CBD? Essa eu bem interessante, né? A gente vê o quanto a gente está atrasado, porque por que eles fizeram isso? O CBD por si só, ele tem um poder de ansiolítico, e ele está tirando muitas pessoas de vícios. Por exemplo, fui a Tóquio ano passado também, é um país que é alto índice de tabagismo, e está diminuindo muito o tabagismo, porque a utilização de CBD, que o CBD tem essa capacidade de tirar a adição de outras substâncias, né? Então você vê quem fumava muito nicotina, deixa de utilizar, quem bebia muito álcool, diminui muito o consumo, então é através disso. E o principal, né, a diminuição dos usos dos opioides, que é através do canabidiol, né, então acaba sendo bem interessante. Isso aí para mim, eu vou dizer para você que eu acho que uma das grandes vantagens é a diminuição dos opioides, né? E a gente sabe que o opioide mata, né, e muitas pessoas não sabem, mas a cannabis não mata, né, cannabis não existe sequer uma morte estudado ou documentado no mundo através da utilização de cannabis, né? Ela não causa depressão respiratória, diferente, por exemplo, do opioide, né? Então, já pegando esse gancho aí, já falando sobre os opioides, falando sobre a cannabis no mundo também, como é que você usa a cannabis na sua prática clínica? Inicialmente o carro-chefe, né, quando eu trouxe essa terapêutica para o Brasil, fui um dos pioneiros mesmo em trazer, e até então só tinha os grupos médicos, poucos médicos, tanto é que era muito comum as pessoas falarem, mas esse cannabis medicinal é para médico? Não, cannabis medicinal é para todo profissional de saúde que estude o sistema endocannabinoide. E, infelizmente, o sistema endocannabinoide não existe na faculdade, então a gente tem que estudar por fora. O carro-chefe, naturalmente, sempre foi a dor, né, que é a analgesia pelo sistema endocannabinoide. Então, a própria dor orofacial, pacientes com dor nociplástica, dor neuropática, até a dor crônica, a gente começou a observar muitos resultados bem positivos, né? Em segunda instância, a modulação do bruxismo pela sua capacidade ansiolítica do CBD. E desde então, quando a gente falava de CBD e THC, era praticamente restrito a isso. Hoje, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Outras e demais aplicações de odontologia, fora a questão da dor e da modulação da ansiedade também, né? Então a gente tem várias aplicações, mas o carro-chefe foi através da modulação da dor. Então hoje em dia você não prescreve mais Rivotril, é só cannabis. Olha, eu até brinco, tá? O meu Resistol Azul voltou a ser utilizado porque hoje tem os produtos, os canabinoides, o canabidiol nas farmácias, né? Que até então tinha deixado de usar. Então esse poder ansiolítico, então já estamos juntamente na PMC, junto com a doutora Leteia, desenvolvendo protocolos pré-cirúrgicos. Também que era muito comum eu passar Valium, Rivotril, para o paciente fazer uma cirurgia mais tranquila, então cada vez menos, ou seja, quase não tenho utilizado mais, porque eu vejo a grande vantagem que tem dos pacientes estarem utilizando, e totalmente seguro, né? Você não tem o risco de trazer um risco de adição, errar na dose, você errar na dose, o paciente só vai ficar um pouco mais sonolento, mas de forma alguma vai trazer algum risco, alguma intercorrência aí durante um procedimento odontológico, né? Então, totalmente segura essa técnica. Então, essa capacidade ansiolítica do paciente acaba sendo formidável também, né? Tá certo.
Bom, e então, falando assim mais especificamente sobre os canabinoides, né? A gente conhece muito, a gente ouve falar muito do CBD e do THC, mas quais seriam, existem outros canabinoides, a não ser os dois mais famosos, né? Que a gente ouve falar mais, que você costuma usar, os mecanismos de ação, aquilo que você mais usa na sua clínica, assim. Interessante você falar isso, é bem interessante, porque a gente só fala hoje de cannabis medicinal porque o canabidiol acabou virando um hype, a molécula do momento, né? Só que a gente sabe que o canabidiol sozinho, ele não faz a terapêutica toda, né? Naturalmente a gente tem as apresentações isoladas que vão ter o público específico para eles. Porém, quando a gente entra na segunda geração dos fitocannabinoides, ou o nome mais correto é dizer, os fitocannabinoides menores, além do CBD e do THC, a gente tem, por exemplo, o canabigerol, que é o famoso CBG, muito utilizado pela sua capacidade antibacteriana. Ele é muito utilizado, por exemplo, para paciente com dor crônica que não se adapta ao THC. Temos também o CBN, né, que é o canabinol, que é um canabinol, eu diria que é o fitocannabinoide mais sedativo que nós temos, principalmente aqueles pacientes que têm um distúrbio de sono, uma dificuldade maior para relaxar. Ou seja, ele traz o efeito sedativo sem os efeitos psicotrópicos, por exemplo, do THC, né? Além deles, aí a gente começa a alavancar outros produtos que é muito discutido na nossa comunidade hoje, dos alunos, ex-alunos e demais docentes. Por exemplo, o THCV, que está vindo muito à tona agora, que é o wellness, por exemplo, você evitar fome, excesso, então muito utilizado para fazer diabetes, para você manter o nível de insulina no patamar normal, o nível de glicose, você vai evitar picos de insulina. Além dele, a gente tem outras variações, por exemplo, o Delta 9, o Delta 8, são todas variações hoje de fitocannabinoides que você pode trazer à tona e ser uma arma terapêutica, literalmente, para você estar utilizando. Mais o tratamento, no caso, exatamente, né? Porque aí quando a gente passa de prescritor, simplesmente prescritores, e entender a modulação do sistema endocannabinoide como um todo, a gente sabe que o sistema endocannabinoide vai ter os alvos terapêuticos específicos. E principalmente o quê? Os alvos focados na dor, que são os receptores CB1, por exemplo, os receptores tipo 2, que são mais correlacionados à modulação da inflamação e da imunidade. Mas a gente não pode esquecer os demais outros receptores, por exemplo, os receptores vaniloides, que está muito correlacionado à dor nociplástica, o GPR55, relacionado ao metabolismo. Então são esses alvos terapêuticos que nós buscamos e estudamos cada vez mais, justamente para a gente chegar com mais assertividade justamente no resultado final. E me diz assim, qual que é a formulação, a forma farmacêutica assim, que você costuma usar mais? Enxaguatório, como é que é? Óleo? Eu falo que o óleo acaba sendo um carro-chefe, né? Que é através do óleo que a gente consegue fazer uma melhor titulação, a dosificação. Por que eu digo isso, Thaís? Porque a gente sabe que, diferente da alopatia, cada paciente vai responder de uma forma diferente. Ou seja, cada paciente vai ter que ter uma dose personalizada. 50 mg de CBD para um paciente vai ser diferente de 50 mg para outro paciente. Tem paciente que vai ficar mais sonolento, tem paciente que vai continuar desperto. Então a gente tem que ter essa nuance. Então, como carro-chefe, eu sempre utilizo o CBD Full Spectrum, que é o quê? A composição, que são com todos os componentes da planta, inclusive o THC. E quando eu falo todos os componentes, não é apenas os fitocannabinoides, tá, pessoal? São os terpenos e seus flavonoides, né? As outras apresentações, pacientes que não têm muita adaptação, por exemplo, ao THC, né, então mais relutante ou que tem mais efeitos deletérios, a gente utiliza muito a formulação Broad Spectrum, que geralmente é sem a molécula THC, né, e a formulação isolada. Mas como carro-chefe na odontologia, não tendo contraindicação ao THC, é o CBD Full Spectrum, tá? É na forma de óleo mesmo, né? Então hoje a gente tem uma gama de produtos aí, óleo, gummies, as apresentações nano que são fantásticas justamente por serem até diferente, por exemplo, dos óleos, né? A gente tem as apresentações que é a base de água, então são hidrofílicas, Sim. Então ajuda muito, até por ter uma absorção muito mais rápida, você utilizar até menos produto, porque você aumenta a sua biodisponibilidade, né? Então a gente tem hoje uma gama de produtos e apresentações que... Tanto produto, né? Produtos e apresentações e marcas diferentes, né? Por isso que é muito importante o colega sempre estar atento também das diferentes marcas. Pois a gente, devido a essa enxurrada de produtos, a gente tem produtos muito bons, mas também tem produtos ruins, né? Então é importante o colega estar observando o COA, as boas práticas de fabricação, né? Você já tem um histórico, justamente, já tem de um produto já está no mercado há um bom tempo, né? Que é resultado que a gente vai observando. É que eu falo, você pode desde escolher um produto que seja um Fusca, mas vai ter um produto que vai ser uma Ferrari. Então a gente vai ter justamente
essa confluência, né? Do que a gente vai precisar. Nem sempre o mais caro é o mais adequado, e nem sempre o mais barato vai ser mais adequado para o meu paciente. Então a gente tem que ter essa nuance e saber escolher adequadamente o produto, né? E você costuma testar? Ah, sim, outra coisa que eu gosto de falar, eu gosto de usar muito a forma tópica também, tá? Por exemplo, a forma de você utilizar, por exemplo, em pacientes com bruxismo ou DTM dolorosa, você utilizar a pomada, né? Os balmes que você vai estar utilizando de forma tópica, né? Inclusive tem um trabalho bem clássico aí de 2019, um duplo cego randomizado feito na Polônia, que ele utilizou o CBD tópico, né, e teve os excelentes resultados através da análise de eletromiografia. Então a gente observa a musculatura, onde a gente aplica o CBD, ele traz o efeito mais miorrelaxante. Isso é muito... em grandes quantidades. Inclusive os fabricantes, que eu já pedi, diversos fabricantes, porque a gente, o problema é que eles fazem um óleo mentolado, esquece que o paciente vai usar na face, a ardência dos olhos. Então a gente já tem esses produtos já sem o mentol para você poder utilizar justamente na face, na região de têmpora ou de masseter, né? E os músculos auxiliares aí do pescoço. E uma coisa assim, você como implantodontista, periodontista, provavelmente, lógico, né? Eu sei que você, com certeza que usa óleo também, né? Mas você tem alguma experiência que você tenha usado na implantodontia, no caso da osteogênese? É bem interessante isso, né? Porque assim, pós-operatório eu sempre acabo utilizando sempre o canabidiol, o CBD, o CBG associado, na forma de creme dental ou colutório, né? Por diversos motivos. Primeiro, pela analgesia, a cicatrização acaba sendo muito mais eficaz, porque a gente sabe que na boca são ricos em receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2, a gente acaba potencializando isso. A questão da gente estar utilizando os demais produtos também vai muito da associação. A questão da osteogênese é um grande fator que eu investiria nisso em questão de pesquisa, né? Então são diversos papers que já mostram na ortopedia que você associar, por exemplo, esferas de CBD ao osso liofilizado, você, pela tomografia e inclusive pela ressonância magnética, você consegue observar uma densidade muito maior de estrutura óssea e inclusive de tecido gengival, pois os fibroblastos, pessoas que quem não sabe, os periodontistas aí, os fibroblastos, que o pessoal da ROF, são ricos em receptores canabinoides tipo 2, e 90% da nossa gengiva é formado por fibroblasto. Então já tentando papers já divulgados, já inclusive recentemente publicados da periodontia no Journal of Research Periodontology, trazendo a importância da modulação do sistema do canabinoide em pacientes, por exemplo, que têm refratariedade ou que têm uma perda óssea contínua, que independe muitas vezes de controle de placa bacteriana, né, com o famoso boca limpa. Então a gente sabe, por exemplo, o PV explora muito essa questão da síndrome do envelhecimento precoce bucal, que é o famoso boca limpa com retração e perda óssea, ou seja, aquele paciente que tem uma extrema limpeza dos dentes, só que extremamente ansioso, faz o bruxismo em vigília quase que todos os dias, se alimenta de forma inadequada. Então a gente acaba confluindo para isso. Você trazendo essa capacidade ansiolítica, você trazer o paciente num bem-estar mais tranquilo, né, vamos dizer assim. Agora, essa questão da modulação das estruturas ósseas, por exemplo, a ortodontia, faz a movimentação ortodôntica, vai ter que trazer dor de desconforto, né? É errado você prescrever um anti-inflamatório, porque você vai quebrar toda aquela cadeia inflamatória, né? Que é uma inflamação boa, para você fazer o quê? A deposição de um novo tecido ósseo nessa movimentação ortodôntica. Então, é indicado também o canabidiol nesses casos, que você potencializa essa remodulação óssea também. Então acaba sendo bem interessante. Um estudo interessantíssimo aí para os colegas dentistas, que os canabinoides têm se demonstrado tão bons quanto o nosso padrão ouro, que é a clorexidina. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Esse trabalho, foi desenvolvido pela professora Verônica Stahl. Eu troco muito e-mail com ela, conversa, assim, que quero trazer ela para o Brasil, inclusive. Ela quer me levar lá para a Bélgica, porque até então nós aprendemos, isso é para todos os colegas, tá, dentistas, que a clorexidina é padrão ouro. Isso aí não existe há muito tempo já. Isso aí aprendeu na faculdade, olha, desde quando eu fazia faculdade, olha, foi um bom tempo, hein? Eu formei em 98. Desde lá para cá, a clorexidina padrão ouro, isso não existe. Ah, mas a clorexidina tem a alta substantividade, basta usar 3 vezes por dia. E aí, o paciente vai usar 3 vezes por dia, mas ele pode usar no máximo 10 dias. E aí, 10 dias eu conheço formar tártaro, mancha dos dentes, alteração de paladar. E o pior de tudo, a desbiose. E hoje o cirurgião dentista tem que entender que nós não tratamos apenas a boca. A boca, até aquele jargão que a saúde começa pela boca, mas a desbiose, se você não controlar ela, você vai causar um colapso
no que nós chamamos o eixo intestino-cérebro, né? E aí vem as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, porque vai ocorrendo a neurodegeneração, por quê? Depois do nosso cérebro, onde nós temos mais neurônios? No trato intestinal. Sim. A quantidade é enorme de neurônios, ou seja, uma comida inflamatória, tudo que você vai ingerir inflamatório vai descompensar. Se você causar uma desbiose na sua boca, vai isso para o intestino com toda certeza. Então a gente tem que cuidar justamente o quê? Da patogênese da nossa boca. Pensar que nós temos bactérias comensais e não comensais. E é aí que entra os fitocannabinoides em forma de infusão. Esse trabalho demonstrou que ele é tão eficaz e até superior à própria clorexidina, sem qualquer tipo de efeito colateral. Por quê? Você pode usar ele de forma contínua. Além de você promover um pH 7, que é o pH mais fisiológico, né? Você estimula a salivação, coisa que o clorexidina já começa a trazer, o que? A xerostomia a longo prazo. E a gente sabe que o grande problema de problemas bucais que a gente tem hoje, o uso excessivo de antidepressivos leva à xerostomia. Com baixa salivação, desbiose. Aí pronto, você já quebra toda a cadeia. Então, primeira coisa, é muito legal aquelas aulas, focar em saliva, é o próximo passo. A gente tem que focar em salivação de paciente. O paciente tem que ter boa salivação para você ter uma boa compatibilidade justamente das bactérias comensais e não comensais, né? Então, os colutórios também vieram para isso, para provar que a clorexidina já não é mais padrão ouro há um bom tempo, né? É bom ouvir isso de um parodontista. E eu falo então, experiente na parte como você. clínica. É diferente assim, que eu até falo assim, ó, apesar de estar em diversos conselhos, em câmeras técnicas, desenvolvendo protocolos, eu sou um cara clínico há 25 anos. Eu sou um dentista de mocho mesmo, né? Leciono, dou aula, escrevo artigo, mas eu vejo a dor do meu paciente ali na frente. A minha dor, fala, poxa, mas é tão frustrante você ver certos resultados. E aquele paciente faz uma faceta de orelha a orelha, coisa mais linda, maravilhosa. Ele vai no supermercado, compra um Perogard, porque o dentista falou que é bom. Volta um mês todo manchado, com alteração de paladar. Ou seja, você acaba quebrando toda aquela cadeia, um tratamento longo que o paciente fez lá atrás. Então, eu falo, o próximo divisor de águas, isso eu vou entrar junto com o CFO, eu acho que clorexidina tem que ser feito com receita. O uso da indiscriminada de clorexidina está uma coisa solta, como do Tilenol, por exemplo, que é extremamente hepatotóxico. Clorexidina, ele deve ser utilizado até 7 dias, e o paciente muitas vezes não sabe disso. Compre e continua usando em casa, daquela forma adequada, porque o dentista falou que é bom, né? Pode responder, doutor. O CBG, ele é bactericida e bacteriostático, tá? Por incrível que pareça. Então, ele é bem interessante mesmo, viu? Porque quando você associa com outros fenóis nas composições dele, você consegue esses dois parâmetros, tá? Então, é bem interessante, tá? Tem papers que mostram justamente você associar, então, o CBD com o CBG, você consegue um resultado até mais interessante em relação a isso, que você acaba potencializando, tá, pessoal? Exatamente. E em relação ao creme dental, mas o flúor, não estou falando disso. A gente usa o CBD e CBG não para, apesar de ser muito eficaz no controle químico da placa bacteriana, inclusive contra Streptococcus mutans, tá? Remineralização de esmalte também. E foi interessante a pergunta dele, porque o CBG ele atua diretamente em Streptococcus mutans, tá? Então ele acaba sendo bem interessante até na prevenção de cáries. Sim, muito interessante. Olha, eu vou dar um pouquinho de espaço para o pessoal que está aqui, são 40 pessoas nos assistindo, coisa boa. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Dr. Gui, podem perguntar. Fiquem à vontade. As perguntas que eu falo sempre são muito válidas e ninguém tem que ter vergonha de perguntar. Acho que tem que perguntar mesmo, sabe? Pode perguntar, eu gosto de fazer meus cursos de prescrição e puxar a língua dos alunos para fora, que tem que perguntar, tirar dúvida. A questão da gente sempre estar explorando todos esses mecanismos aí do sistema do canabinoide, né? Que é fantástico, né? Infelizmente, como falou esse lado na faculdade, colegas, mas a gente tem que entender que isso é inerente. A gente tem que entender, a doutora Letéia Pablos, ela é presidente da comissão de odontologia dentro da PMC, é que através dela que nós estamos desenvolvendo até com protocolos para pré-cirúrgico, né? Fábio Bonilha, meu aluno também, pacientes com xerostomia. O CBD, diferente do THC, o CBD estimula a salivação, o THC diminui. Sabe quando a pessoa usa até a cannabis de forma inalada, fala aquela sensação de boca seca? Isso quem causa a xerostomia, o THC. Mucosite, né? Exatamente. E é muito utilizado, por exemplo, para você estimular a salivação, porque nas glândulas salivares, e eu tenho um trabalho bem interessante que mostra isso, tem receptores canabinoides. Então você acaba estimulando mesmo a salivação do seu paciente, né? Muito interessante. Doutor, agora assim, a gente viu várias indicações que são, assim, eu acho que a gente
o tratado de odontologia lá, eu acho que deve ter pelo menos umas 40 páginas, né? De tanta indicação da odontologia. Foi bem interessante esse tratado da cannabis medicinal, foram 2 volumes bem grossos, assim, bem densos mesmo. E eu fui incumbido de escrever o capítulo, né? Porque até então não tinha quem poder explorar isso. E foi muito estudo, muita coisa em cima disso, sabe? Eu desafiava os meus alunos a descobrir um paper diferente do que eu não tinha lido. Porque minha busca era incessante aí, através de estudos, que aqui a gente não tem a pesquisa agora que está desenvolvendo, inclusive na faculdade do ABC, de medicina, já vai ter a disciplina de endocannabinologia, na odontologia, a Federal de Santa Catarina vai começar a introduzir também, é questão de tempo, até porque os próprios livros de fisiologia já trazem isso como tema, né? Lembrar que o sistema endocannabinoide como um todo começou a ser explorado na década de 90, então é muito recente. Então por isso que muitas pessoas não conhecem e não sabem lidar com o sistema endocannabinoide ainda, né? E a partir desse momento que a gente começa a explorar o sistema endocannabinoide, a gente vê que a gente pode modular bruxismo. Por que bruxismo? Bruxismo em vigília por estresse, a gente atua em receptores serotoninérgicos, ansiedade pré-operatória, mesmo mecanismo, dor, receptores CP1, receptores principalmente em região de córtex frontal, que vai atuar em conjunto com os receptores opioides. Na endodontia, tá, pessoal? Tá sendo vários papers. Isso é importante. Cimentos à base de CBD, né? Porque ela atua diretamente em células mesenquimais, promovendo a odontogênese, né? Então, o CBD atua nas células mesenquimais, você vai ter proliferação maior justamente de odontoblastos. Então é tudo uma questão de fisiologia, de química. Tratamento da placa bacteriana, como eu falei, a modulação da placa bacteriana. Hoje temos cremes dentais e colutórios bucais que são altamente eficazes para aqueles pacientes idosos ou acamados que não têm, ou que têm uma dificuldade do controle mecânico da placa bacteriana. A harmonização orofacial. Isso aí está vindo com tudo, porque aqui, através dos balmes, dos sérums, os produtos que vão ser diretamente utilizados na derme e na epiderme, através da nanotecnologia. Os receptores canabinoides na pele são inúmeros, e o maior órgão que a gente tem no corpo é a nossa pele. Então, na implantodontia, né, então, eu sei que já tem empresas no Brasil e no mundo já estão desenvolvendo, futuramente vão lançar enxertos já agregando o pó de CBD juntamente, né? E na ortodontia, a questão de você fazer a movimentação ortodôntica, você trazer um processo que nós chamamos de anti-inflamatório de uma forma natural. Diferente de qualquer terapêutica ou de qualquer alopatia, que o anti-inflamatório, não vamos fazer o efeito anti-inflamatório, nós vamos fazer a modulação da inflamação de uma forma muito mais fisiológica, né? É tudo que o nosso organismo produz. Para quem não sabe, nós produzimos duas cannabis. Primeiramente, a anandamida, e o segundo ponto é o 2-AG. Ou seja, nós produzimos cannabis natural. Porém, quando nós vamos envelhecendo, essa produção não é a contento. E o que nós utilizamos? Os fitocannabinoides da planta cannabis, que é através do CBD, THC, CBG ou CBN, para você estimular esses receptores de uma forma muito mais assertiva. Doutora, vamos ver umas perguntinhas que tem aqui rapidamente? Deixa eu ver aqui. O CBD pode causar gatilho para algum problema psiquiátrico? Não, gatilho única molécula que pode trazer algum distúrbio e até mesmo questionável, tá? É a molécula do THC em grandes quantidades. Por quê? O THC é a única molécula que ele atua em sistema de recompensa, tá? O que é o sistema de recompensa, pessoal? Aquele paciente que é aditivo com álcool, com cocaína, com cigarro, ele quer o quê? O sistema de recompensa, ele aumenta e muito a dopamina, esse sistema de recompensa. Quanto mais ele usa, mais ele vai querer utilizar. As doses terapêuticas de CBD, gente, se a gente falar assim, ó, a gente fala aí, ó, pode usar tranquilamente durante o dia aí, entre 25, 15 miligramas até 1.500 miligramas de CBD é aceitável, né? Você tomar um vidro de CBD, o que vai acontecer? No máximo o paciente dormir 2 ou 3 dias. E nem por isso ele vai ter a capacidade aditiva, tá? Então ele não vai se viciar. Pelo contrário, como eu falei no começo, o CBD é muito utilizado hoje para você tirar pacientes de vício, né? Tirar de gatilhos de doenças, de drogas realmente aditivas, né? Como cigarro, álcool, cocaína, qualquer outro tipo de droga química, tá? Então é importante dizer isso, o CBD não tem a capacidade de adição. Ah, mas se o paciente deixar de usar, ele vai sentir o quê? Ele vai voltar a sentir os sintomas que ele tinha antes pela falta do produto, tá? Inclusive é bem normal você, inclusive, diminuir a dose, tá? Ele não é dose dependente, é normal o paciente começar a aumentar a dose, geralmente com 3, 4 meses você diminui a dose e mantém microdose mais para manutenção.
Eu também amo o CBG, viu, Maiara? Maiara é ótima também, uma grande prescritora, já fez alguns cursos comigo, né? Isso aí é bem interessante. Julie Grossi, você vai continuar a ficar gravada, Thaís? Tem que ver com eles, Vai porque eu sou sim, convidado vai hoje. ficar gravado sim. Mas é isso, as pessoas confundem muito. Ah, mas é que vicia, não. A cannabis como um todo, desde que forma usada, a figura, vamos dizer assim, do maconheiro que usa cannabis todo dia, é como o cara que bebe o álcool todo dia, a mesma coisa que o cara que usa nicotina todo dia. Tudo em excesso faz mal, né, pessoal? Então a gente saber usar com parcimônia. Quando a gente fala medicinal, a gente está falando de fitomoléculas, de apresentações medicinais. A gente pega pequenos frascos, uma quantidade um pouco menor e vai administrar, tá? Então não tem risco. Diferente do Rivotril. Rivotril é uma medicação que é vendida a R$9 na farmácia. O Brasil, nós temos cerca de 10% da população são pacientes ansiosos, pessoas ansiosas, por isso que a OMS já considerou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. E o Rivotril é vendido como água ali, né? Esse sim é poder aditivo, barato e extremamente aditivo. Zolpidem, extremamente aditivo. CBD não é aditivo, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo, não vai trazer o efeito de adição ou de vício para você estar utilizando, mesmo em grandes quantidades. Teve uma pessoa que perguntou como é que faz para prescrever. Tem que ser receita azul, receita branca? Sim, essa pergunta é bem inerente, tá? Os produtos que estão na farmácia, né, se você atravessar a rua em qualquer farmácia, você vai ter em torno de 15 a 20 marcas diferentes, tá? Esses produtos, a receitória é azul, aquele azulzinho que a gente tem no consultório, quando é a composição até 0,3% de THC. É como se fosse o nosso óleo full spectrum, de diversas marcas importado, inclusive da Nano, que eu gosto de utilizar muito. E os produtos acima de 0,3% é utilizado o receitador amarelo. Então, por exemplo, Mevatil, né, que até brinco, ontem que, mas a cannabis medicinal é uma coisa nova. Desde 2015, pessoal, tem na farmácia Mevatil, tá? Então já tem farmácia medicinal, cannabis medicinal na farmácia desde 2015. Esse sim é com até 0,3%. O mais fácil e o menos burocrático, eu diria que é o quê? O importado, que é receita branca, simples, com carimbo do seu CRO. Naturalmente tem que ir a indicação dentro da área da odontologia, é uma coisa que eu bato firme com qualquer prescritor, tá? Nós não estamos aqui para tratar Alzheimer, nós não estamos aqui para tratar Parkinson, nós não estamos aqui para tratar uma ansiedade clínica, nós estamos aqui para tratar fobia de paciente, ou para tratar aquele paciente que tem uma ansiedade pré-operatória, ou uma ansiedade intrínseca que possa levar ao bruxismo, tá? Então, a gente sempre vai atuar dentro da nossa área de atuação. E dentro da nossa área de atuação, gente, é um leque de patologias que a gente pode elencar. E eu falo, a partir do momento que a gente torna esse prescritor, a quantidade de pacientes aumenta muito, porque o preconceito muitas vezes tem de colega que não prescreve, que não entende, que fala, mas não tem pesquisa. Eu convido esse colega a abrir o PubMed, digitar lá cannabis medicinal, ou então canabidiol, ou então sistema endocannabinoide. 10 mil, 8 mil muito. E a gente pegar de 2 a 3 anos para cá, o crescimento é exponencial. É exponencial mesmo, aquela curvinha que vai lá para cima da quantidade de estudos. E aí você vai pegar e vai lá, passa um desafio, coloca lá benzodiazepine com qualquer marca, você vai ver que os estudos não chegam a 10% de produtos que é a base de CBD. Então, evidências tem. E quem procura, muitas vezes, é o paciente que chega perguntando. Aí o colega tem que saber responder. Ao menos fala assim, não, eu não faço, mas a terapêutica é válida. Ou então, que requer mais estudos, não existe isso. Os estudos já estão aí presentes, basta você querer estudar. Quem quiser, manda um DM para mim, que eu mando um monte de paper aí para vocês. Isso não é questão. Eu até brinco, eu adoro disseminar o conhecimento. Vocês entrarem na minha página, www.odontologiacannabinoide.com, vocês vão entrar em pesquisas científicas, lá vai ter diversas pesquisas gratuitas para vocês terem acesso também. É isso aí. Doutor, então, olha, eu queria saber uma coisa aqui. A gente falou aí de risco de adição, dos efeitos dos canabinoides, mas tem algum efeito colateral, alguma contraindicação quando você vai... Sim, então é importante dizer isso. Por isso que eu bato muito na tecla. Por que só por enquanto médico e dentista tem que prescrever, pessoal? Porque nós somos os únicos profissionais, os veterinários também, tá, pessoal? Os únicos profissionais que realmente
podem saber intervir numa intercorrência, uma interação medicamentosa. Um paciente, por exemplo, que usa alta quantidade de THC, ele vai entrar, às vezes, numa psicose, vai ter que parar no pronto-socorro, porque chega lá com falta de ar, um ataque cardíaco. E muito acontece isso com pacientes que pegam o óleo do vizinho, que não sei quem produziu, aqueles óleos artesanais que a gente não sabe muitas vezes o que tem dentro. Não desmerecendo as associações, tá, pessoal? Tem excelentes associações no Brasil que produzem óleos de uma qualidade muito boa. O problema é aquele óleo que a gente não sabe a origem. Então, e aí, se eu precisar interferir no paciente? Eu, se não tiver meu CRO, meu CRM, nem internar esse paciente eu posso. Então, é importante a gente saber que tudo que atua em sistema nervoso central, e canabinoides atuam em sistema nervoso central, como a cafeína atua também, a gente tem que saber lidar com as intercorrências. E principalmente o que? As interações medicamentosas. A gente sabe, por exemplo, que se o paciente usa um anticoagulante, a gente tem que dosificar muito bem o CBD, a quantidade que a gente vai usar. Que provavelmente a gente vai ter que desmamar esse paciente do uso de anticoagulante. Então, como que eu vou de repente colocar, às vezes, um psicólogo ou um fisioterapeuta que não tem o hábito de prescrição adentrar nisso? Eu acho que o caminho é para isso, mas tem que estudar, tem que interferir quando for necessário, principalmente nas intercorrências. É o que eu falo, onde eu mais aprendo? Nos erros que acontecem, nos casos que são refratários, nos casos que o paciente não responde bem. É ali que está o desafio. Que prescrever e dá certo, 80% dá certo. E esses 20% que eu acabo aprendendo. Então, contraindicações existem, por exemplo, pacientes gestantes, a gente deve evitar. Pacientes com glaucoma, CBD aumenta a pressão intraocular. E o THC diminui, o CBG acaba sendo muito bom. Pacientes com distúrbios psiquiátricos, sempre pedir parecer para o psiquiatra. É importante falar com um psiquiatra que também entenda, porque hoje a grande maioria dos psiquiatras ou amam ou odeiam a terapêutica canabinoide. Sim. Porque a parte de medicina, como na odontologia, a gente está sendo bombardeado diariamente pelas alopatias fantásticas que prometem excelentes resultados, né? Eu até falo, já estão inventando e reinventando antibióticos, inventando e reinventando antidepressivos, né? Entra naquela bola de neve. Para vocês terem uma noção, quando eu fui para o Canadá, sabe qual é o antibiótico de eleição lá? De primeira escolha, e o Canadá é a terceira melhor saúde do mundo? Bactrim. Ou seja, eles não ficam reinventando e reinventando. Tem a alopatia que funciona bem, para que reinventar? Ou seja, para vender mais, pessoal. Isso que eu te falo. Não que não seja bom, mas a gente foi treinado a prescrever alopatias. A gente tem que estar treinado também a lidar com outras terapêuticas que vão ser tão favoráveis quanto, né? Então, a modulação do sistema do canabinoide, eu digo, né? Então, eu até falo, o próprio PEA, vende na farmácia, palmetalonamida, que é um endocannabinoide que nós produzimos endogenamente, muito utilizado na modulação da dor. Vende na farmácia, e ninguém sabe que é a modulação do sistema do canabinoide. Sim. Então chega o representante lá, olha que maravilha, isso aqui é para dor, isso aqui é uma maravilha, isso aqui a indústria farmacêutica desenvolveu. Eu falei, não, a indústria farmacêutica desenvolveu, nós produzimos endogenamente, a indústria farmacêutica está aproveitando para vender canabidiol, está aproveitando para vender PEA, como fosse a coisa mais milagrosa do mundo, mas essa terapêutica existe desde 2500 a.C. Então a gente tem que entender que esse mecanismo existe, não é que a farmacêutica está falando que é bom agora, não, isso eu já estou dizendo há muito tempo, entendeu? A gente tem que saber associar a alopatia com os canabinoides, aí você consegue ter um resultado fantástico mesmo, né? Doutor, então me fala aí, rapidamente, um caso clínico seu. Olha, eu tenho bastante casos documentados, né? Até brinco assim, só de outra. Os desafios maiores são aqueles pacientes que já passou, até brinco, tá? Por outros profissionais renomados no Brasil afora. PEA é o nome do remédio, palmietolanabida. Coloca PEA, aí você vai colocar lá no PEA, já vai aparecer no... Vou escrever aqui. Isso, pode colocar para ela. Dores, né? Então teve pacientes, por exemplo, refratários, com dor neurálgica, neuralgia de trigêmeo absurda, score de dor, ele falava assim, eu não vou colocar 10, que 10 é para arrancar a cabeça fora. Mas era praticamente isso, passou por diversos procedimentos. E detalhe, usava pregabalina a rodo, Rivotril a rodo, porque ele, é aquela história, doutor, eu tenho remédio para dormir, remédio para dor, remédio para tirar a minha ansiedade. Quem lida com dor tem sempre associação da dor, da ansiedade e distúrbio de sono. Então o cara já não dorme, já não tem nada, você não tem vida. E a partir do momento que você começar aos poucos, melhorar a qualidade de sono desse paciente, melhorar o nível de ansiedade, e esse paciente em específico, né, eu lembro direitinho, um advogado, ele já não trabalhava, ele estava quase se aposentando, ele não conseguia mais fazer a sustentação oral, porque devido à alta quantidade de anticonvulsivante, como pregabalina, ele já não raciocinava direito. Então ele falava assim, Guilherme, eu não tinha dor, mas não tinha vida. E a partir do momento que a gente entrou com óleo simples de THC associado ao CBD, o score de dor ele caiu para 3, 4. Ele falou, Guilherme, eu já tenho a dor, mas eu estou super feliz.
né? Esses são apenas um, mas eu tenho diversos casos que confluem para isso. Hoje mesmo eu atendi uma paciente na minha clínica que, esposa de militar, tá? Um general, e ela já tinha tratado de tudo. Ela tinha fibromialgia e dor na face terríveis, bruxismo extremo, a ponto de fraturar facetas, quebrar tudo em vigília. Não adiantava fazer mais placa, fazer mais nada para essa paciente. E há 6 meses atrás a gente introduziu. Ela foi totalmente descrente, começou a utilizar. Um mês voltou, doutor, não tá melhorando. Introduziu um pouquinho mais de THC para LCBG. E essa paciente sumiu. E ela voltou hoje no consultório. Sério? Que ela falou que um mês atrás ela tinha acabado os produtos dela. Que ela ficou tão boa que ela estava aposentada, ela começou a viajar o mundo com o marido dela. E ela falou assim, Guilherme, ressignificou minha vida, que eu comecei a dormir melhor. Eu tenho fibromialgia, mas eu até esqueço que eu tenho. Eu tô voltando aqui porque um mês atrás meu produto acabou e eu deixei de tomar. Eu falei, eu tô curada. Ela voltou a ter os mesmos sintomas que ela tinha antes. Dor crônica. Na emergência ela voltou a utilizar a pregabalina e ela voltou a ter todos aqueles sintomas que ela tinha antes. Ela falou, Guilherme, eu não quero mais utilizar as alopatias. Eu quero que eu tenha aquela vida que eu tinha antes. Na verdade eu não fiz nada para ela, eu só promovi o meio, que é o quê? Eu fui a ponte para poder conhecer a analgesia através do sistema endocannabinoide, né? Então voltamos a aplicar os produtos nela, fiz a prescrição hoje para ela. Esse caso eu passei um da farmácia, porque ela precisava de um óleo urgente, né? Então eu passei um óleo até mais concentrado, ela gastou um dinheiro até maior, mas justamente na espera, né? De esperar esse produto chegar até a casa dela em torno de 15 dias para chegar aos produtos importados. Então é o que eu te falo, muita coisa nova vindo assim, é o que eu falo, a gente tem que sair um pouco da bolha e entender que a gente está para provocar bem-estar e saúde dos nossos pacientes, né? É a nossa obrigação, a gente não pode furtar de trazer esse conhecimento para os nossos pacientes, né? Bom, doutor, então... Tem bastante perguntas interessantes aí, ó, até de interação, tudo. Achei, pode, se quiser perguntando aí, pode ficar à vontade, viu? Deixa eu ver aqui. Os biomédicos prescrevem, mas eles usam uma margem da lei, tá? Então, se você bater, se a Anvisa fazer um pente fino, não vai passar. Como fisioterapeuta também, tá? A Anvisa é bem clara sobre isso. Inclusive fiz uma inquirição. É médico e cirurgião dentista. Tanto é que você vai colocar nas especialidades lá, o que o fisioterapeuta vai colocar? Tá odontologia lá? Tá medicina? Não tá. Entendeu? É isso que eu te falo. Um biomédico, não desmerecendo o biomédico, tá, pessoal? Não tô falando nada, mas se precisar internar um paciente, como é que faz? Entendeu? É isso que eu te falo. Não é bater em todo mundo, mas a gente chega num nível aqui de crítica tão alto, porque tu vai, é panaceia, tu não prescreve, justamente porque tu não prescreve e não tem resultado. Por quê? Porque não tem o entendimento real de como que é uma prescrição, o entendimento real de como essa fitomolécula vai atuar ali dentro, e o entendimento real, como que eu vou reverter um quadro de um paciente com uma psicose com THC. Né? Ele entra em quadro de psicose mesmo. O Rafael já perguntou umas 3 vezes, precisa de curso de habilitação. Não. Até para você fazer uma ortognática você não precisa, mas você tem que ter conhecimento técnico. O seu CRO já permite você fazer uma prescrição hoje mesmo, tá? Para o seu paciente ou um colega prescrever para você. A questão tem que ter o conhecimento técnico, Rafael, porque a gente, justamente para não banalizar, para não falar a cannabis é uma panaceia. Eu que sou um dos mais fortes realmente em isso, fazer assim, se não for bem adequado, e nem sempre a maior dose é a mais adequada, tá? É importante falar isso. Então a gente tem que pensar que nem sempre a maior dose é a mais adequada, e sim a dose eficaz para aquele paciente, né? Então, basta o seu CRO para você poder estar prescrevendo, como médico basta ter o CRM também. Mas assim, o curso de habilitação acaba sendo muito importante, para a gente ter esse entendimento como um todo, né? Saber elencar, saber, hoje até falo também, Thaís, é bem interessante, hoje também, muitas vezes eu acabo indicando, que eu vejo que o paciente vai lá só para querer o óleo, que eu acho que é legal, que dá um barato, que relaxa, mas com a sua indicação clínica, o cara não tem nada. Meu amigo, você não tá aqui para isso então, sabe? Então eu acabo contraindicando mesmo, sabe? Sem papas na língua, não. Tá certo, doutor, é isso aí. Então, doutor, olha, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aí eu falei aqui o remédio para dor é o PEA, palmietolonabida, tá? Bem explicado que quando deu interação medicamentosa. Porque o anticonvulsivo antes, tá? Ele atua também em receptores canabinoides e opioides, tá? Então ele traz o efeito analgésico e inclusive é muito utilizado em paciente de fibromialgia em associação com os canabinoides.
Por isso que eu falo, a arma terapêutica, isso que às vezes as pessoas, mas isso aí vai trocar a medicação. Não, você vai usar em conjunto. É bem comum os pacientes desmamarem a longo prazo, tá? É bem comum. Mas se não desmamar, é muito comum ele ficar em baixas doses. Antigamente ele tomava, vamos supor, 75, 100 miligramas de pregabalina. Tem paciente meu que toma meio comprimido de 25 hoje, só por estar utilizando o óleo de CBG. Então ele deixa, às vezes, a pregabalina para usar à noite, que realmente dá aquela relaxada, e para usar à noite uma quantidade bem baixa. Às vezes tomava de manhã e à noite. De manhã não conseguia nem desenvolver atividades laborais, né? E eu falo assim, não tem como eu tratar a dor do joelho da dor da face. Então a analgesia vai ser a mesma, né? Então, um paciente meu que tem fibromialgia, não que eu vou tratar a fibromialgia sistêmica dele, mas vai ter repercussão na face, vai ter repercussão no tratamento que eu estou fazendo, vai ter repercussão na produção de saliva que ele vai estar tendo. Porque esses pacientes vai passando de médico em médico, o que vai colocando? Vai virando um paciente polifarmácia. E você coloca na sua anamnese, começa a colocar, perguntar, toma medicação? Toma. Faz acompanhamento, médico faz. Aí você pergunta para ele, quando foi a última vez que você foi ao seu médico? Muitas vezes, a maioria vai falar que tem 1 ano atrás, ele só vai lá e renova a receita. E muitas vezes está tomando uma medicação, vai para outro médico, vai com mais uma medicação. Daqui a pouco ele está tomando 5, 6 medicações e mais um omeprazol para justamente não dar gastrite. Esse é o paciente polifarmácia. Esse é o paciente perigosíssimo justamente para você lidar. Então você não tem controle, não tem acompanhamento médico. Primeiramente eu vou encaminhar para o médico, prescritor, que possa tirar tudo dele. Muitas vezes eu tiro em caminho, né, porque ele começar do zero mesmo. Muitas vezes ele está usando coisa que nem precisa. E é um paciente polifarmácia. Esse paciente adianta eu entrar com canabidiol ou qualquer outro tipo de fitocannabinoide que seja Ferrari? Não vai. Às vezes não vai ter o resultado suficiente, porque está tendo tanta interação, tanta disputa na metabolização pelo fígado, que eu não vou conseguir ter o resultado. E diferente, às vezes pode até causar um transtorno. Mais um motivo que eu falo que os profissionais habilitados ainda tem que ser o médico dentista veterinário. A partir do momento que os colegas entenderem interação medicamentosa e saber lidar com isso, perfeito, acho que todo mundo tem que estar prescrevendo mesmo. Mais alguma pergunta? Pessoal, sou seu fã. O curso do SUS, tá? É o seguinte, Júlio, o SUS, o governador de São Paulo fez a primeira promulgação, já está disponível, só que, como tudo, a gente sabe que é muito burocrático, tá? Inclusive, eu estou na Dr. Cannabis lá, eles estão desenvolvendo um curso que é para formação de médicos dentistas do SUS de forma gratuita. Eu entrei nesse projeto, que eu acho que a educação tem que estar vigente para todos, de forma gratuita. Naturalmente é um curso que vai elencar, vai trazer um pouco mais de segurança, né? Não é um curso completo como um todo, mas vai trazer uma certa segurança, tá? Então tem a prescrição por SUS, mas eles colocaram, como a gente história, são patologias muito restritas ainda, e o acesso acaba sendo bem difícil aí para os pacientes que realmente necessitam, né? O curso é o curso de habilitação, né? Eu sempre acabo promovendo, a própria Nano, né, já fez o ano passado um curso de formação, talvez a gente faz um outro esse ano aí, um curso de formação, que ele acabou subsidiando um curso, mas eu tenho um curso da Mandic, vou lançar um curso agora 2.0, que é um curso novo de prescrição, vai ter um curso presencial aqui em Joinville, São Paulo, ou seja, basta acompanhar nas redes sociais lá que vocês vão estar... inclusive nos Estados Unidos, em março, eu estou indo lá, vou estar fazendo uma apresentação de um paper nosso que a gente desenvolveu aqui no Brasil, justamente com a Cláudia Tambelli. Então, nós, apesar dos percalços, nós estamos desenvolvendo pesquisas aqui, de uma forma lenta, mas que já está repercutindo lá fora, né? Então isso é bem interessante, a gente botar a nossa odontologia canabinoide no patamar máximo. E colegas dentistas, vocês são aptos a estar prescrevendo, não precisa nenhum médico dar opinião para como vocês vão prescrever, vocês podem discutir casos clínicos. Eu vejo que hoje a gente tem na PMC um núcleo médico dos dentistas, a gente conflui muito nessa parte integrativa, porque eu preciso deles, eles precisam de nós, principalmente para chegar no diagnóstico definitivo. Então, vocês são aptos. Agora sim, estuda bastante mesmo, porque isso é legal. Maiara está aí para falar, ela fez um curso, fez 2, fez 3 cursos comigo, e cada vez que a gente faz é uma coisa nova, e cada vez eu aprendo muito com os prescritores. Nossa comunidade lá é um bate-papo tremendo, é artigo, é caso clínico que o pessoal traz. Então os desafios são diários. Eu falo assim, quanto mais estudo, mais eu vejo que eu preciso aprender mais nessa área de sistema do canabinoide, né? Sim. Tia Ribeiro, vamos ter um curso aí agora no IO, né, no IO, 15 e 16 de março, e vamos ter um curso de prescrição e harmonização orofacial também no Instituto da Luciana Dias. Como saber qual é a qualidade da confiabilidade? Todo óleo vocês vão pegar,
Então vai ter isso aqui, ó. Tô pegando esse dano, ó. Isso aqui é um QR Code. Isso aqui que a gente chama de COA, tá? É o certificado de boas práticas. O que quer dizer isso? A gente vai saber exatamente o que tem aqui dentro. A quantidade exata de CBD, se tem terpenos, se tem flavonoides, se tem os outros fitocannabinoides. Isso eu falo como se fosse o pedigree do óleo, tá? Associações, alguns já têm. O problema maior é quando a gente pega um óleo que não tem COA, a gente fica muito perdido. Principalmente o que eu tenho com metodologia mesmo, eu oriento meus alunos sempre iniciar com óleo importado, porque eu sei exatamente. E algumas associações também tem. Até minha filha entrou, a Isadora, já tá aí. Isadora, boa noite, ela tá lá no Canadá me assistindo. e isso é importante, saber o COA, que o COA que vai saber exatamente aquilo que o seu paciente está ingerindo. Então é muito comum, às vezes, o paciente pegar óleo de associação que não tenha essa análise, ou que tenha pelo menos uma porcentagem aproximada, usar um óleo rico em THC. E vai trazer uns efeitos deletérios tremendos e ruins para aquele paciente, e acaba falando, isso aqui não serve para mim, isso aqui não presta, sabe? E acaba desqualificando. Então, eu sempre falo, uma segurança maior, sempre trabalhar com os importados, ou que está na farmácia, que realmente você vai ter certeza que é a quantidade exata de fitocannabinoides aí, dependendo do propósito que você vai estar utilizando, né? Doutora Sara, obrigado. Doutora Sara também é outra colega aqui de Brasília. Doutora Luciana Dias entrou, ela que vai estar promovendo o curso. Perguntando ali, qual... onde encontra esse óleo, qual óleo? Ah, tá. O óleo, assim, tem vários tipos de óleo, tá, gente? Assim, não, eu até falo... pergunta da... Repete a pergunta. Jacqueline Rodrigues. Qual que é a pergunta? Ela está perguntando onde que encontra o óleo. O óleo você tem várias, por exemplo, a Nano aqui pode disponibilizar para vocês o catálogo, né? Eles têm um óleo tanto nano particulado, agora como hidrofílico, eu adorei muito essa apresentação, inclusive até mostrando aqui, porque realmente a diferença é hidrossolúvel, né? É hidrossolúvel, porque você acaba usando uma quantidade bem menor e com a vantagem você tem uma maior biodisponibilidade, né? Que ele acaba não competindo com a própria saliva da boca, que é a saliva hidrofílica, e o óleo é hidro também, então você acaba sendo uma absorção muito maior. Absorção, né? Muito mais rápida, né? Exatamente. Gilberto, falou tudo. Quando a gente fala em sistema endocannabinoide, é o quê? É a modulação de estilo de vida. A partir do momento que a gente fala que a homeostase dos demais sistemas do organismo, você vê a importância disso. Então não adianta o cara chegar lá, achar que ele vai tomar o canabidiol, vai melhorar a qualidade de sono sem fazer uma higiene de sono, não vai melhorar. Se ele vai chegar lá um paciente obeso, que vai diminuir a dor do corpo dele, que se ele não fizer uma dieta não inflamatória e fazer uma boa alimentação, não vai melhorar. É a mesma coisa do ronco da apneia. O cara vai por ortognática, paciente obeso, ele vai ter que diminuir o máximo de peso possível, né? Estilo de vida, alimentação não inflamatório, evitar o tabagismo em excesso, evitar ao máximo de bebidas alcoólicas, glúten, por que o glúten? Minha filha é celíaca, ela tá aí para falar, não é que o glúten, minha filha é celíaca porque ela não pode comer glúten, mas o glúten é uma quantidade enorme, eu falei, enorme, 15, 20 vezes maior do que tinha 10, 15 anos atrás, extremamente inflamatório. Isso para um paciente normal é tranquilo, agora um paciente que já tem uma tendência vai desencadear processos inflamatórios no corpo. Então o estilo de vida conta muito. Atividade física, isso tem que ter, porque a atividade física também libera os nossos endocannabinoides, né? Então é até errado falar que a gente fica endorfinado, não. Aquela sensação de bem-estar, de prazer, o que traz isso aí é a liberação dos endocannabinoides, né? Um trabalho publicado na Alemanha em 2021. É muito boa colocação, viu, Gilberto? Rafael, entra no meu link lá, eu sempre estou publicando, o curso vai sair agora final de março, aí vai estar prontinho para vocês, eu estou gravando, porque eu estou reestruturando tudo, um curso que eu já ficou 2 anos no ar, então é uma coisa nova mesmo. E diversos cursos, né, eu espero a Nano estar fazendo um novo aí também, que foi bem interessante o resultado. A Thaís também está sempre promovendo aí na página dela, trazendo artigos, replicando. É o que eu falo, a comunidade está aumentando cada vez mais, assim, eu vejo cada vez mais colegas buscando essa alternativa, que não é uma alternativa, eu falo que é uma integração justamente do que você já está utilizando dentro do seu consultório. Né? Seja na harmonização, seja quem lida com dor, seja na endodontia. Por exemplo, a doutora Monique Xavier e a doutora Andy trabalham muito com pacientes especiais na sedação. O que elas estão percebendo? Aqueles pacientes, por exemplo, autistas, pacientes que é mais difícil o manejo, quando você começa a utilizar o óleo, a aceitação do paciente é muito melhor. Você não precisa fazer muitas vezes sedação endovenosa, com grandes quantidades. Fantásticos, com microdoses, muitas vezes. Então acaba sendo bem interessante em todas as áreas da odontologia, né? Então, pacientes especiais na ortodontia, na endodontia, na parte de cirurgia, na harmonização facial, na periodontia, que eu falo que é o que eu estou estudando mais ultimamente. Na dor nem se fala. Pessoal, quem lida com dor hoje não é nem optativo, é obrigatório entender o sistema endocannabinoide.
Não existe mais. Vai Congresso de Dor, hoje da SBED, a gente publicou um artigo lá dentro da SBED, na Sociedade Brasileira de Dor, só se fala em sistema endocannabinoide. Então eu vejo hoje diversos cursos de especialização de DTM, nem sequer cita sistema endocannabinoide, já está defasado, já está errado. Entende? Lá fora, o cirurgião dentista já é treinado a lidar com dor a ter um manejo através do sistema endocannabinoide. Isso é mandatório já, não tem como. Agora já tem no Guyton, né, doutor? Exatamente. Já tem Exatamente, Guyton, né? Não tem como por onde fugir mais, né? Ou seja, já está aí a terapêutica, né? Basta entender ela como um todo, né? Então, assim, como é que você vê o futuro da odontologia canabinoide para os próximos anos? Olha, a verdade é a seguinte, a gente está tendo um crescimento muito exponencial. Até foi um boom do ano passado para cá, eu não imaginava que ia ter tanto é que a gente já está na terceira, alguém perguntou, a terceira turma da Mandic está com matrículas abertas, tá? A gente só fez o primeiro módulo, o segundo módulo é toda segunda-feira, só uma carga hora de 60 horas, o MEC já reconhece, né? Eu dentro do conselho, eu trago a informação da forma mais precisa possível, porque no começo ele chegou muito deturpada as imagens, a forma que chegou o canabidiol, então eu construí isso de uma forma muito séria para chegar da forma correta. Então, a gente já observa que a terapêutica já está evoluindo muito, seja na graduação, seja na pós-graduação. E com o advento desses produtos novos, eu diria, não só os cosméticos, os cremes dentais, está crescendo cada vez mais, né? Então eu vejo assim, como um crescimento exponencial. Pensar que no universo de 400 mil dentistas, a gente não chega a ter nem 4 mil prescritores no Brasil, é muito pouco. E aí imagina a quantidade de pacientes que necessitam desses prescritores, né? É o que eu falo, eu estou aqui, mas antes disso eu estava fazendo consulta online, estava no consultório, então é muitos pacientes que procuram. E a deficiência maior que eu vejo é o quê? Poucos colegas que tenham esse conhecimento. Então eu atendo gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil todo, porque na cidade deles não tem alguém para possa prescrever. O que eu peço? Às vezes vai para um colega, faz o diagnóstico, vem com o diagnóstico pronto, aí eu faço a prescrição. Que a teleconsulta nos permite isso, já está, inclusive, formatado em lei pelo Senado Federal, né? Então, eu queria que você desse agora, assim, um estímulo para exatamente esses colegas que ainda não estão prescrevendo. A prescrição que eu falo assim, pessoal, é um divisor de águas, é onde você vai entender que através dos fitocannabinoides, você vai ser, não vai substituir nada que você vai ter no seu consultório, mas é uma terapêutica formidável, que você vai começar realmente a sair da caixa e você entender que é uma terapêutica que vem a agregar e trazer bem-estar, e principalmente totalmente segura, né? Não vai ter efeitos deletérios, adversos, que você não possa controlar de uma forma bem adequada. E hoje, como eu falo, qualquer cirurgião dentista pode prescrever, mas que realmente tem esse entendimento do sistema endocannabinoide. Não é mais mandatório, é obrigatório a gente entender hoje que prescrição de canabinoides hoje já é uma realidade. Está nas farmácias, está nas associações e estão nas excelentes empresas aí que promovem justamente esse acesso para o paciente, né? A própria Anvisa, o paciente entra, faz o cadastro, sai na hora. Na época que eu comecei a prescrever, isso aí demorava até 30 dias para sair uma autorização, hoje sai na hora. Com 10 dias a medicação chega na casa do paciente, então não tem porquê, né? Eu abri mão dessa terapêutica maravilhosa e estimular os colegas aí também tá adentrando nesse mundo magnífico da prescrição de canabinoides no mundo da odontologia. E agora eu queria que você pudesse dar agora um conselho para os pacientes que podem estar hoje aqui agora nos assistindo. Que conselho que você poderia dar para eles em relação à odontologia canabinoide? É o que eu falo, você paciente refratário que já passou por diversas especialidades, seja por dor, por distúrbio de sono ou bruxismo severo, procure buscar essa terapêutica e você observar o que isso pode melhorar em qualidade de vida para você. É o que eu falo, às vezes não veio para curar, mas você trazer aquele paciente que dor, 8, 9, que você não suporta mais sua dor facial, procura experimentar e ver essa qualidade de vida só melhorar. Sua dor cair para nível 2, 3, você voltar a viver, voltar a dormir melhor, voltar a ter uma qualidade de vida melhor, com menos ansiedade, dirimir melhor o seu estresse, diminuir o seu bruxismo em vigília, né? Dê oportunidade para isso. É uma terapêutica fantástica, com baixíssimos efeitos colaterais e totalmente segura, tá, pessoal? Cannabis medicinal não vicia, desde que muito bem indicado, com profissionais qualificados, e nós estamos aqui para isso, né? Os profissionais dentistas, prescritores, a trazer essa luz no final do túnel para você que já tentou de tudo e realmente não teve resultado aí com os tratamentos convencionais. Bom, doutor Gui, eu queria agradecer de coração a tua presença aqui, tá bom?
Olha, as poucas palavras que você. Poucas não, muitas. Eu aprendi muito. É o que Meu eu falo, Deus, o eu vou tempo é ter que fazer curto, uma né? Mas a gente correção gosta de também. falar, a gente gosta de É. conversar, né? Para Não, quem isso é quiser muito mais bom, aí, a gente tem trocar essa nosso ideia. YouTube. E eu vou estar É, sempre queria. fazendo esses áudios. Pode mandar aí para fazer participação no nosso grupo lá também. A gente tem um grupo aberto, que é o Dr. G Canabinoide. Quem quiser, depois eu posso mandar o link também. Pode mandar para mim por DM, que eu compartilho o link para vocês estarem mais imersos justamente nesses grupos. E no Telegram também a gente tem outro grupo também que a gente acaba dissipando alguns artigos aí para desenvolver, aumentar mais a curiosidade dos colegas aí em relação a essa área. E Eu que lembrando agradeço muito o convite de também. vocês aí também, né? Então, e lembrando também que aqui no nosso canal da NanoLab, a gente também trabalha um pouco nessa questão da educação. E esse ano está cheio de novidade, de educação continuada, não só para médicos, mas também para dentistas, para os pacientes, para a gente poder cada vez mais assim, tá interagindo nesse sistema maravilhoso que é o sistema endocannabinoide, que vocês puderam ver hoje aqui com o Dr. Guilherme falando. Quem não conhecia ele está conhecendo agora e ver como é que a gente, quando consegue modular o sistema endocannabinoide, a maravilha que a gente pode trazer para o nosso paciente e a qualidade de vida que o paciente adquire com isso. Isso é Exatamente. maravilhoso. E eu falo que Então, o nosso foco principal é o bem-estar do nosso paciente. É por isso que a gente está aqui, não é, conversando à noite, falando sobre cannabis, que para quê? É o bem-estar do nosso paciente. É para isso que nós somos cirurgiões dentistas, né? Para promover a melhor para trazer qualidade o de vida, bem-estar. menor dor para o seu paciente, né? É isso aí. Pessoal, então eu queria tá encerrando e queria ver se o pessoal ainda tem mais alguma pergunta. Agradecendo aqui o Dr. Guilherme pela presença, de estar aqui com Eu, esse conhecimento tão rico dele. Quando falaram que eu ia ter uma live com você, eu falei assim, olha, ele é uma enciclopédia, assim, meu Deus. Eu vou obrigado. aprender muito com ele, que coisa boa, sempre bom. Conversando assim, é sempre muito bom. O doutor também está sempre convidado também, tá? Tá participando Eu assim adoro estar junto aí com. é, Pode, Tami, o da Mandic está aberto, tá? O curso aí, enfim, se você quiser fazer a matrícula, ainda dá tempo. Mas eu estou sempre aberto a perguntas, sempre que precisar estar ali respondendo, por isso que eu crio esses grupos, para vocês estarem interagindo também, né? A ideia é dissipar cada vez mais esse conhecimento. O conhecimento numa prateleira não serve para nada. A gente tem que estar disseminando cada vez tem que mais estar mesmo. assim, compartilhando conhecimento. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Eu aprendo muito com todos os prescritores. Cada caso complicado que chega é um desafio grande e a gente consegue contornar esse desafio. Bom, então eu queria convidar o pessoal que assistiu e agradecer o pessoal, tem um pessoal que já saiu, mas quem está aqui ainda participando da live, que sigam o nosso canal aqui na NanoLab Nutrition, que a gente vai estar sempre falando sobre cursos, vai ter mais lives de interesse do pessoal também, não só como eu já estava falando, não só da odontologia, mas da área médica também. Tá? Das nossas formações continuadas também, que vai ter bastante. Então, fique ligado nas notificações, nas nossas postagens, nossos stories. E vai ter muita coisa boa aí também, viu, doutor? Dá para você aproveitar também aí. Olha, aproveita e pede para a Nano, eles têm muito material didático bem interessante também, viu, que eles desenvolveram juntamente com o grupo médico de dentistas ali dentro, então é bem interessante vocês estarem vendo os catálogos, se interagindo, vendo e ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Até brinco, o cirurgião dentista não tem medo de prescrever o Rivotril ou fazer uma troncular, mas às vezes tem medo de prescrever o de canabidiol, prescrever né? a cannabis. Por favor, né? Exatamente. Carteira D não tem problema, tá? Você pode usar desde que faça um relatório. O THC pode ser que pegue um pouco, piloto de avião não, tá? Então, mas isso tem alguns Detrans já estão aceitando com laudo, tá? Boa pergunta, Paula. Inclusive no curso a gente fala muito a questão de legislação, o que é permitido, o que não é, o que é lei, acaba sendo um curso bem denso mesmo, né? O curso da Mandic, ele é híbrido, tá? Ele é online, ao vivo e fica gravado as aulas também, vocês podem estar acompanhando. O meu curso 2.0, ele é gravado, com acesso durante 6 meses, e os presenciais, que agora vai ter aqui em Brasília 2, São Paulo, Rio, Joinville, Rio eu vou passar a data para vocês em breve também, tá? E até no Amapá já tá com previsão para a gente poder estar levando esse curso para lá também.
Então é isso, doutor. Tem alguma mensagem ainda para deixar para o pessoal que tá O pessoal pode me seguir ali no Instagram, seguir o Odontologia Canabinoide, que lá tem os papers, tudo, e eu vou colocar um link ali para vocês, quem quiser ali, depois eu posso colocar aí pode mandar um DM para mim, que a gente vai colocar no grupo do WhatsApp, né, e esse grupo do WhatsApp, ele é um grupo aberto, que é focado nos cirurgiões dentistas, que ali a gente sempre está divulgando as coisas novas, o próprio Telegram também. O Telegram está na página da minha clínica, tá? No Odontologia Canabinoide. Lá vocês podem cair direto no canal também. Ah, tá. E o Telegram, ele é aberto para toda a gente, para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive vocês podem interagir lá dentro, que eu sempre divulgo curso, coloco artigo. Então, quando entrar lá, já vai estar tudo lá, os artigos antigos, né? As matérias. Então, acaba sendo bem interessante para vocês estarem aprendendo um pouco mais aí sobre essa terapêutica maravilhosa aí. É isso aí. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a todos vocês aí. De tão bom que foi. A gente tem que marcar um café aqui em Brasília, né? A gente quase não se encontra aqui, né? A gente só fala com os amigos, mas quando a gente se encontrar mesmo, nada, né? Exatamente. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença, tá? Pessoal. Boa noite. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau.